Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 11 de julho. Hoje nós celebramos o dia de São Bento Abade. Ele viveu de 480 a 547, na Itália. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos como os pombos. Tomai cuidado com os homens, porque eles vos levarão aos seus tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Quando fordes levado diante dos seus tribunais, diante dos reis e dos seus governadores, não fiqueis preocupados com o que ireis dizer ou como dizer, porque nesse momento será o Espírito do meu Pai que falará em vós. Eu também vos digo, sereis levados diante de reis e governadores, porque será neste momento que dareis testemunhos de mim. Todos vos odiarão por causa do meu nome. O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai entregará o seu filho, os filhos se levantarão contra os seus pais. E todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas também eu vos digo, que antes que percorram todas as cidades de Israel, vós vereis vir o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. E uma palavra como força viva que dia após dia vai vencendo os obstáculos que eu e você carregamos em nossos corações e também os obstáculos externos que a própria palavra vai encontrando. Porque em todos os tempos a palavra encontrou seus obstáculos. As ideologias contrárias à palavra de Deus, os homens e as mulheres que se desviam do caminho e que começam também eles a perseguirem por causa das suas ideologias pessoais. Por isso a palavra de Deus é sempre esta força viva que vai convocando homens e mulheres em todos os tempos. Hoje estamos encerrando a narrativa da história de José do Egito e nós vemos agora Jacó entrando na terra do Egito com todas as suas posses, onde o povo de Israel ficará aí no Egito muitos séculos. Nós vemos a reconciliação de José com seus irmãos, a reconciliação de José com a sua história. E o texto vai terminar com um grande abraço de José em seu pai Jacó e também de um pranto muito longo de José, onde o pai vai poder dizer: agora eu sei que estás vivo. Agora eu posso morrer porque eu sei que verdadeiramente estás vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela vai iluminando dia após dia as nossas caminhadas e vai nos oferecendo um olhar todo especial, um olhar do Espírito, para que a gente possa tentar compreender todos os acontecimentos da história como se for a parte de um grande plano de amor do Senhor. Por isso, às vezes, ficamos perdidos, desanimados, aflitos, desconsolados, principalmente quando passamos os momentos difíceis da história e não conseguimos ter discernimento para enxergarmos que o Senhor vai conduzindo as nossas vidas. Por isso, Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: só será salvo quem perseverar até o fim. Somente aquele que perseverar até o fim conhecerá a salvação que vem do nosso Deus. Porque o nosso evangelho de hoje é ainda a narrativa do envio. Ainda é Jesus que envia os seus discípulos com poder para poder expulsar os demônios, para poder curar as enfermidades e as doenças. Mas esse poder não significa que ele será a proteção plena dos discípulos, fazendo com que a história humana seja mais fácil. Não, eles encontrarão obstáculos. Por isso Jesus já começa a dizer: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E às vezes os lobos estarão sentados nos bancos das nossas igrejas.
Às vezes os lobos serão também aqueles que nasceram da pia batismal da nossa fé. Por isso Jesus vai dizer: tomai cuidado com os homens, porque aqueles mesmos homens que te presenteiam, aqueles mesmos homens que te bajulam, serão os mesmos homens que também vão te conduzir aos tribunais e às sinagogas. Vós sereis presos nos seus tribunais e sereis açoitados também em suas sinagogas. Quer dizer, aqueles mesmos que elogiam, aqueles mesmos que bajulam, serão os mesmos que vão conduzir aos tribunais e vos aceitarão também em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e de reis por causa de mim. Não porque vocês fizeram coisa errada, não porque vocês cometeram um crime, mas por causa do meu nome. Porque quantas e quantas vezes nós estamos lutando contra a palavra de Deus, é pela palavra de Deus que nós estamos lutando contra ela, e não por causa dos crimes pessoais ou dos pecados pessoais dos missionários. Por isso Jesus vai dizer: vós sereis conduzidos diante de reis e governadores por causa do meu nome. E é justamente nesse momento difícil que você vai dar o seu testemunho. É justamente aí que você vai dar o seu testemunho. E só será salvo quem perseverar até o fim. Jesus começa agora a dizer as dificuldades que vão surgindo. Vós sereis odiados pelos homens, sereis conduzidos aos tribunais e às sinagogas. O irmão vai matar o outro irmão. O pai também vai trair o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais por causa do meu nome, por causa de mim. Veja bem que o impacto agora também das relações humanas, das relações familiares, se antes eram relações institucionais que se oporão, agora também as relações humanas, o irmão contra o irmão, os pais contra o filho, os filhos contra o pai, por causa do nome de Jesus. E é aí que vós dareis testemunho de mim. E é interessante constatar, porque como é fácil, por exemplo, para a televisão pregar o nome de Jesus. Como é fácil pregar o nome de Jesus durante as nossas assembleias, os nossos encontros, as nossas formações, diante desse vídeo que estou comunicando com vocês. Agora, como é difícil dar esse testemunho no dia a dia, diante dos acontecimentos absurdos da vida, diante das perseguições, diante das dores e dos sofrimentos. Mas serão justamente esses momentos que nós vamos dar testemunho de Jesus de Nazaré. Carregar uma cruz é fácil, dobrar o joelho 1 hora para rezar é fácil, agora dar o testemunho sobre Jesus dia após dia, a partir dos acontecimentos da vida, esse é mais difícil. E Jesus diz: vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Há ambientes hoje que Jesus não pode entrar. Há vidas constituídas hoje que Jesus não pode entrar. Há espaços geográficos hoje que nós não podemos mais falar do Evangelho. De tal modo que às vezes o Evangelho é limitado tão somente a um livro mudo, para enfeitar as estantes, mas incapaz de converter as vidas. E Jesus continua: antes que percorreis todas as cidades de Israel, não morrereis sem ver a vinda do Filho do Homem, e só será salvo quem perseverar até o fim. Que esta palavra seja para mim e para você esse incentivo e esse bálsamo, ou esse elixir para curar as nossas enfermidades espirituais. Logo mais às 19h30, nosso bispo de Itabira, Dom Marco Aurélio, estará celebrando com a minha família o 7º dia da minha mãe. Muito obrigado pelas palavras de consolo, muito obrigado pela solidariedade de todos vocês nesse momento difícil para nós. Mas é diante dessa situação que nós também proclamamos que nós cremos na vida eterna. Um fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. A missa vai acontecer na Igreja São João Batista, aqui na cidade de Itabira, no bairro João 23. Paz e bem.